Uma boa noite a todos, sejam todos novamente bem-vindos. Para começarmos então com os trabalhos da noite de hoje, a mensagem do dia 4 de maio do livro Sabedoria Todo Dia, do Lourival Lopes, nos diz o seguinte: medite. O seu pensamento é o que existe de mais poderoso. E meditar é aprofundar o ato de pensar, ir mais longe, até tocar na fonte inesgotável de luz e paz que há no íntimo. Mesmo que você esteja satisfeito materialmente e a vida corra sem surpresas, vença o comodismo e reserve alguns minutos para pensar, meditar e agradecer. Quanto melhor a meditação, mais esclarecimento, tranquilidade e fé você tem. O mundo cabe dentro do seu pensamento. A sua alma cresce toda vez que você cresce nos pensamentos. Então, a mensagem do dia de hoje vem nos convidar para nós enxergar a meditação como um encontro com nós mesmos através do pensamento. E aí, quando a gente traz o pensamento para o nosso consciente, a gente começa a enxergar as coisas com mais clareza, com mais tranquilidade, porque todos nós sabemos que a gente vive no automático hoje em dia. A gente faz tudo com pressa, faz tudo ligeiro, sem prestar atenção muitas vezes no que a gente está fazendo. Então aqui diz também, para quando as coisas estarem bem materialmente, externamente, para a gente pensar e lembrar principalmente de agradecer, de cuidar do principal, que é alimentar a nossa moral, cuidar do nosso interior. E aí o mundo cabe dentro do seu pensamento. Quanto mais nós elevarmos o nosso pensamento em Deus, em Jesus, e nos aperfeiçoarmos moralmente, mais nós teremos condições de seguir nessa caminhada confiantes, resilientes, com fé, com força para seguir em frente sempre que preciso. Então agora, depois dessa mensagem, eu convido aos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para compreender um pouquinho mais os ensinamentos do Cristo. Te rogamos, Pai, que possamos compreender, assimilar, entender, para poder colocar em prática lá fora tudo aquilo que aqui aprendemos. Que os Espíritos de luz nos intuam da melhor forma a nossa irmãlia na explanação do Evangelho de hoje. Te rogamos, Pai, nos abençoe e fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então nós vamos trabalhar hoje à noite o final do capítulo 27, os itens 22 e 23. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu conversava com uma pessoa que eventualmente vem aqui na casa e ela me questionou, me perguntou como funciona os itens que vocês citam para o trabalho. Então, às vezes a gente esquece que quem não estuda, não acompanha, às vezes pode realmente ficar na dúvida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto de 28 capítulos. Dentro de cada capítulo existem os itens que nós vamos trabalhando, estudando para apresentar aqui. O capítulo 28 ele é composto somente de preces, então não é um capítulo que nós trabalhamos aqui. Então hoje eu encerro todo um trabalho, eu acho que uns 3 ou 4 anos a gente leva para analisar todos os itens do Evangelho. Terminamos o capítulo 27 e recomeçamos lá no capítulo 1. E assim nós vamos indo, porque nós podemos repetir e estudar cada item inúmeras vezes. Ah, mas eu já ouvi isso. Não, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, parece que é diferente, daí você pensa assim, como eu não me dei conta que isso estava escrito ali.
Então, por isso que ele não é cansativo, ele não é monótono e ele não é repetitivo. Porque a cada vez que eu vou ler um item, uma mensagem trazida dentro do Evangelho, ele parece diferente. Então, na mensagem, na verdade, nós vamos trabalhar duas mensagens hoje. O item 22, que é uma mensagem que foi ditada pelo Espírito Monod. Esse Espírito, ele assina a mensagem como um pastor protestante. E depois o item 23, que é uma mensagem bem curtinha de Santo Agostinho. Obrigada, Luci. Deu um branco. Então, o Santo Agostinho, então, é um santo da Igreja Católica. Isso nos faz pensar que, independente do título que eu assino como encarnado, quando eu deixo esse corpo físico, eu levo aquilo que eu aprendi, que eu estudei, que eu pratiquei. Então, independente se vai ser um pastor, ou um padre, ou um bispo, ou um filósofo, sempre tem alguém que vai nos ensinar alguma coisa. Então, a mensagem da noite de hoje, primeiro nós vamos trabalhar a mensagem de Monod, que ela é tão interessante que não teve como reduzir, abreviar. Então, nós vamos lendo frase a frase e entendendo. Porque esse Espírito vem falar para nós sobre a maneira de orar. E ele começa dizendo assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa a cada dia é a prece. Logo ao acordar, quando o espírito retornou o domínio do corpo, após o sono, deve elevar uma prece em agradecimento aos pés da majestade divina, com humildade. Do fundo da sua alma, agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, ir até junto de vossos amigos, vossos guias, para renovar o contato com eles, renovar vossas forças e a vossa confiança. Então ele diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer ou devemos fazer ao acordar de manhã é uma prece. E aí eu pergunto, para mim, para vocês, quem de nós, sinceramente, faz uma prece como primeira coisa ao acordar? Que bom, várias pessoas. Porque eu confesso para vocês que geralmente acordo procurando o celular para desligar o despertador. E aí se eu estou com sono, penso, já tem que levantar. Até faço uma prece depois, mas não posso vir aqui, subir aqui e dizer que é a primeira coisa. E aí a gente fica se perguntando, por que não criar esse hábito, essa rotina saudável? A gente está tão envolvido com as coisas do mundo, você comentou isso no início, que a gente acaba não lembrando. A gente acaba pulando da cama porque está atrasado, porque tem que correr, porque tem 10 coisas para fazer. Então, fazer uma prece como primeira coisa ao acordar. Tem uma prece de São Francisco de Assis que ela cabe perfeitamente aqui e ela diz assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero hoje olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo e calmo. Reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Se cada um de nós repetisse essas palavras com sinceridade,
teria muito menos intriga, falta de educação, falta de paciência no nosso dia. E aí o Evangelho segue dizendo: quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras, sem compreender o que dizeis? Por vosso hábito é um dever que cumpris, e como todo dever vos pesa. Então aqui ele está dizendo que geralmente nós vamos fazer uma prece ou vamos rezar de uma maneira muito mecânica. A gente repete palavras que a gente ouviu, que a gente sabe de cor, e usa somente os lábios. O nosso pensamento, o nosso sentimento está muito longe. Não está no nosso quarto. Porque Jesus, quando diz na Bíblia lá, entra no teu quarto e ora. Mas esse quarto é o nosso íntimo. Então, a gente muitas vezes não está presente na nossa prece. Ela é mecânica, ela é oral, é os lábios que falam, não é o coração. O Divaldo tem uma palestra no YouTube, é pequenininha, é um recorte, na verdade, de uma palestra toda dele, em que ele diz assim, ó, que num momento de desespero, eu só preciso fechar os olhos e dizer, meu Deus, com toda a intensidade, com o meu desespero, a minha dor ou o meu amor. E ele diz que imediatamente nós vamos sentir um arrepio, um estremecimento. Deus nos responde, é imediato. Mas quando nós não estamos presentes, nós não vamos sentir. Segue o Evangelho dizendo, a prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, para lhe confessar a vossa fraqueza, suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é vossa alma que deve se elevar em direção ao Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Tabor, e chegar ao Senhor branca e radiosa, de esperança e de amor. Olha a palavra que ele usa aqui, humildade. Quantos de nós confessamos ou colocamos nas nossas palavras, ao fazer uma prece, a nossa ignorância? Quando a gente diz, ou será que a gente é capaz de confessar, meu Deus, hoje eu não fui uma boa pessoa. Hoje eu não tratei bem meus pais, meus filhos, meus colegas. Hoje eu roubei algo ou a esperança de alguém. Quem de nós confessa isso? É difícil a gente dizer que não é bonzinho, que não é o cara legal. O outro é que é o inconveniente, o chato. No geral, nós iniciamos as nossas preces fazendo todo aquele louvor que muitas vezes parece um puxa-saquismo. E depois que a gente faz todo aquele alinhamento lá com o Senhor, aí a gente começa a nossa lista de pedidos. E quando lembra, no final a gente diz, Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Nós temos que analisar como nós estamos fazendo a nossa prece. Às vezes a gente esquece do mais importante. Obrigada, Senhor. O Monod diz assim para nós, vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade, mas das autênticas necessidades. É inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Então, quando nós realmente pedimos aquilo que nós necessitamos, muitas vezes a gente recebe, mas não exatamente como pedimos.
Por exemplo, quando nós pedimos paciência, nós recebemos muitas situações que nos ensinam a ser pacientes. Se tu pede alegria, às vezes aparece lá no teu portão um gato, um cachorro, um papagaio e enche tua casa de alegria. Se a gente pede dinheiro, vai aparecer oportunidade de trabalho, de fazer alguma coisa. Quando eu peço força para as minhas tribulações, Deus me manda uma família, às vezes bem difícil. Mas será que eu entendo o que eu estou recebendo? E ele diz, ainda no Evangelho, rogai-lhe para que ele vos conceda os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. E jamais diga, como dizem alguns, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não, poucas vezes o fazeis. Contudo, estáis sempre pedindo sucesso em vossos empreendimentos na terra e frequentemente dizeis, Deus não se ocupa conosco. Se eu fizesse, não haveria tantas injustiças. Sois insensatos e ingratos. Então, essa colocação dele vem nos mostrar que nós estamos aqui na Terra para evoluir, para melhorar, para continuar as nossas qualificações. Mas ainda nós estamos aqui para combater as nossas más inclinações, que todos nós ainda temos, senão não estaríamos aqui. E nós precisamos fazer isso enfrentando dificuldades, problemas, situações no trabalho, nos relacionamentos, porque ninguém muda, ninguém aprende, ninguém compreende a dificuldade do outro sem passar por ela. Muitas vezes a gente julga quando as pessoas estão sofrendo, mas nós vamos entender quando nós passarmos pelo mesmo sofrimento. Nós ainda precisamos do escuro para valorizar a luz. Então, temos essa responsabilidade de agir, resolver e escolher. E as minhas escolhas determinam as consequências que virão. É aquilo que o Espiritismo diz sempre, eu planto, eu tenho que colher. E aí muitas vezes a gente se queixa, se sentindo a vítima e diz, eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu faço caridade. E aí, será que nós somos realmente bons? Será que quando nós vemos alguma situação, nós não somos daquela turma que pensa, mas isso é injusto? Eu vi uma frase essa semana que dizia assim, uma pessoa disse, Deus respeita as minhas escolhas. E a outra pessoa diz, e aí que ele está errado. Aí a gente pensa, meu Deus, estou julgando Deus, dizendo que ele está certo, que ele está errado. Eu não sou capaz de respeitar o respeito que Deus tem por mim. Então, analisemos nossos pensamentos e sentimentos e vamos olhar nossas atitudes e as nossas escolhas. Porque o Evangelho ainda diz, se analisássemos honestamente do fundo da nossa consciência, encontraríamos quase sempre em nós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Antes de todas as coisas, peça vossa melhoria e diga, Pai, perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, egoísmo e falta de caridade. Dai-me a força para não mais falhar e a coragem de reparar o meu erro. E vereis que imensidão de graças e consolação se derramarão sobre vós. Deveis orar sempre,
sem que para isso seja preciso vos recolherdes ao vosso oratório ou vos exibirdes de joelhos nas praças públicas. Então nós podemos, pelo que ele diz aqui, rezar, mentalizar Deus, os espíritos de luz, sem falar nada. Lembram da prece de Madre Teresa que ela dizia: eu falo com Deus, e o que a senhora diz? Nada, eu fico em silêncio. E ele responde, ela disse sim. E o que ele lhe diz? Nada, ele fica em silêncio. Então o silêncio também é uma prece. Mas também eu estava lendo um estudo que diz que tem pessoas que afirmam hoje que o silêncio é ensurdecedor. Nós estamos tão ansiosos, vivendo numa rotina tão acelerada, que parar para meditar, como foi a mensagem inicial aqui, ou simplesmente para ficar em silêncio e fazer uma prece, nós não conseguimos. A nossa cabeça não para. Então o silêncio nos ensurdece. A nossa cabeça grita e nós não conseguimos parar. E aí a gente vê o tanto de medicamento que as pessoas estão tomando para ansiedade, para dormir, porque nós estamos acelerados e não conseguimos parar. E aí a gente vê que durante o nosso trabalho, a nossa rotina diária, a gente está tão ligado em tantos problemas que muitas vezes, se nós só parássemos, só fecha o olho, para tudo e só pensa, só mentaliza Deus, quando a gente abrir os olhos, o trabalho está tudo lá. Um monte de e-mail para responder, planilha para analisar, situações inúmeras, mas você vai enxergar isso de uma maneira diferente. Porque Deus responde, Ele nos dá sinal, calma, você pode fazer, mas nós não podemos parar. Então, não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus quando uma felicidade chega ou quando um problema acontece. Muitas vezes a gente pensa assim, eu escapei por pouco. É uma situação no trânsito, é um tropeção na rua, inúmeras situações. E às vezes a gente ainda reclama, em vez de agradecer. Tantos relatos de pessoas que perderam o voo, o ônibus ou qualquer coisa, e ali na frente a gente sabe que aconteceu um acidente, que aconteceu inúmeras coisas. Então vamos lembrar de agradecer. Agradecer também é prece. Porque ele finaliza a mensagem dizendo assim: deveis sempre agradecer em pensamento. Gratidão e agradeça. Amparo e proteção. Faça isso a todo momento, não somente em vossas preces. Como vedes, a prece pode ser feita a todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção ao vosso trabalho, pois se fizerem seu trabalho, ele será santificado. Acreditai que apenas um destes pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinada, as quais a hora convencionada vos lembra automaticamente que chegou o momento da prece. Então a gente não precisa ser no automático fazer uma prece. A qualquer instante e com o coração. Então, para nós concluir o entendimento dessa mensagem do Monod, a prece de Santo Agostinho diz assim para nós: homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e a prece para a vossa elevação espiritual, a farias em todos os momentos, pois ela é capaz de vos afastar das paixões e vos ligar ao divino. Ao orar,
A alma se desprende das preocupações materiais e alcança estados de harmonia, beleza e felicidade espiritual, que são experiências indescritíveis. A prece vos incentiva a perseverar nas dificuldades, pois ela é filha primogênita da fé, e vos encaminha para a senda que conduz a Deus. Quando vos desprender da matéria e sentir-vos perdido, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos, como são tocantes as palavras que saem da boca daqueles que oram. Então, Santo Agostinho está dizendo para nós aqui que encarnados ou desencarnados, devemos sempre fazer uma prece. E ele diz ainda: orai como Cristo quando levou a cruz ao Calvário. E aí nós podemos nos perguntar, como é que Cristo carregou a cruz dele? Será que ele caminhou reclamando? Ou estava esbravejando contra aquele povo todo que gritava lá, crucifica-o, crucifica-o? Ou ainda, será que ele culpou Pilatos? Ou se decepcionou com seus apóstolos? Nada disso. Ele caminhou passando por uma situação que ele não precisava, mas que ele sabia que era necessária, porque foi esse o propósito que ele encarnou. Fundar ou estabelecer o reino de Deus na terra e nos ensinar o caminho. E esse caminho, esse propósito, cada um de nós tem. Ninguém veio aqui a passeio. Todos nós encarnamos com um propósito. E como é que é o nosso propósito? Como é que nós nos preparamos para essa caminhada? Quando nós vamos fazer uma caminhada lá no caminhódromo, a gente se prepara. Coloca uma roupa confortável, um tênis, um chapéu, um casaco, um óculos e vai. Volta, caminha. Mas e para a nossa caminhada espiritual? Como que nós nos preparamos? O que eu visto? Não existe jeito certo ou errado de rezar, porque a prece é o meu principal recurso para essa minha caminhada, para alcançar esse meu propósito. Se eu vou fazer uma prece repetitiva, ou seja, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, não tem nenhum problema se eu me ajoelhar, desde que o meu orgulho também esteja de joelho. Se eu quero ficar rezando as contas do rosário, não tem nenhum problema, desde que a minha boca, os meus lábios, meu coração e o meu sentimento estejam ali presentes também. Porque se eu estiver lá dizendo, Pai Nosso, meu Deus, eu tenho um boleto para pagar, adianta? Então, eu posso me ajoelhar e rezar, ou eu posso sentar e meditar, ou eu posso intuir a Deus aonde eu estiver, ou ainda eu posso levar Deus no meu reflexo. Eu posso estar vestida de Deus e mostrar a Ele a todos aonde eu passar. Depende das minhas escolhas, da maneira como me porto. Então, Jesus ensinou para nós orar com simplicidade, adorando, agradecendo e buscando sempre a vontade divina. Porque ele disse, Pai, que seja feita a tua e não a minha vontade. Então, nós podemos analisar que um espírito crístico sabia que, mesmo com toda a sua sabedoria, Deus ainda é mais sábio que ele. E nós muitas vezes dizemos, Deus está errado. Então o nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa maneira de pensar ainda está muito longe
de sermos perfeitos. Nós ainda ignoramos muitas coisas, inclusive a maneira de orar, a maneira de rezar. Mas nós vamos chegar lá, porque a gente já está aprendendo. E para concluir, eu quero falar um pouquinho desse livro aqui, Parnaso de Além Túmulo. Esse aqui foi o primeiro livro que o Chico Xavier psicografou. E durante muito tempo intrigou as pessoas, porque pensavam assim, por que a espiritualidade ocupou um médium como Chico para ditar poesia? Porque esse aqui é um livro de poesias. E ele ganhou prêmios na Academia Brasileira de Letras pela importância e pelo conteúdo dos poetas que estão aqui. Hoje já se sabe que a poesia, recitar poesias, é uma maneira ótima de recuperar pessoas que perderam a cognição. Porque para falar eu ocupo uma parte do meu cérebro. Para cantar nós ocupamos outra. Mas para recitar poesias é uma terceira faixa do nosso cérebro. Então, recitar poesias está sendo usada pela medicina para melhorar a cognição de pessoas que sofreram acidentes, que tiveram lesões cerebrais. Mas isso é assunto para depois. Eu quero falar um pouquinho sobre essa oração, poesia, que se chama Oração. E ela diz assim: a ti, Senhor, meu coração, imerso em dor, aflito vem, pedindo a luz, pedindo o bem e a salvação. Pedir a quem, senão a ti, cuja bondade me sorri e me conduz à imensidão, à perfeição. És a piedade divina e pura, que é criatura da luz e pão. Sou eu, somente, o impenitente na expiação. Em ti, portanto, confio e espero, de ti eu quero me aproximar. Consolo santo para o meu pranto, venho implorar. Bem sei, Senhor, se sofro e choro, se me demoro no padecer, é porque andei longe do amor no meu viver. O amor é a lei que me ensinaste e que me deixaste aos irmãos teus, para que eu pudesse ditosamente buscar aos céus. Assim contente, cheio de unção, elevo a prece do coração a ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão. Que assim seja. E Deus é de misericórdia tão grande e de bondade que nos dá a cada dia a oportunidade da gente fazer diferente. Eu li uma mensagem essa semana que dizia assim: eu não tenho obrigação de ser melhor que ninguém, mas eu tenho a obrigação de ser melhor do que eu fui ontem. Eu tenho a obrigação de me melhorar a cada dia. E nós sabemos, como a Lia disse, que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com o propósito de evoluir. E a cada dia que a gente está na cama e abre os olhos, o fato de simplesmente acordar, a gente já ganhou um presente. Que é a oportunidade de fazer diferente, de mudar. É uma chance nova da gente praticar a caridade, da gente ser mais paciente, mais caridoso, ser mais gentil com o próximo. Então que a gente lembre que nós temos principalmente esse motivo de acordar de manhã e agradecer, orar e agradecer. Para finalizar então com essa mensagem do Evangelho, nós vamos finalizar com uma mensagem do livro Esperançar, do César Braga Said, que nos diz o seguinte: balsamize suas dores com o remédio diário da oração. Ore sempre que desejar e necessitar. Nesse intercâmbio salutar, reabastecemos a alma com energias renovadas, encontrando forças para suportar perdas e prosseguir em
nossa jornada. E aí, você já orou hoje? Então agora eu convido os irmãos para seguirmos com o pensamento conectado em Deus e em Jesus, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, de podermos estar aqui para nos melhorar, pelas dificuldades que nos são postas no dia a dia, Pai, te agradecemos também, pois sabemos que são elas que nos fortificam, nos fortalecem e nos fazem evoluir. Te agradecemos pela nossa casa, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, por tudo que temos, Pai, pela nossa casa espírita. Te pedimos que nos abençoe, ampare aqueles também que mais precisam do teu auxílio, aos doentes do corpo e do espírito. Aquelas pessoas cujos nomes estão na caixinha de entrada desta casa, que recebam aquilo que tanto necessitam, e aqueles que cada um tem em pensamento agora, que recebam a tua luz, o teu amparo e o teu amor. Te rogamos, Pai, que fluidifique a água, que ela se torne um bálsamo para o nosso corpo e espírito. Te pedimos auxílio aos passistas, que possam transmitir as energias necessárias que cada irmão aqui necessita. E nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos dá a cada dia de fazermos o melhor. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.